repetir, a gente vai se repetir algumas vezes, até porque a repetição faz parte do aprendizado. Ouve várias vezes, quantas vezes a gente ouve um vídeo pela terceira vez e essa informação eu tinha pego da última, e aí é assim que a gente vai. Então, vamos lá. Vê se tá ligado. Bate aí, faz o... Alô? Tem que falar mais próximo. Mais próximo. Isso. Então tem uma pergunta que eu faço sempre para os meus clientes. Você enfia o dedo na tomada? Aí eles me olham assim, não. Tem que falar bem próximo, tá bom? Bem próximo, Tá assim. certo. Eu falei, por que não? Porque dá choque. Eu falei, daí? É ruim. Eu falei, então é isso que o seu corpo experimenta quando você acessa notícia, assiste aquele vídeo horroroso 3 vezes, 4 vezes. É como colocar o dedo na tomada. Nós podemos escolher o que a gente vai acessar. Porque para o cérebro não existe diferença entre olhar e imaginar. Já fizeram vários estudos com pessoas, com aqueles exames de imagem dinâmica, pedindo para a pessoa olhar um objeto, depois fechar os olhos e imaginá-lo. As mesmas áreas do cérebro são ativadas. Então, se você passou por uma situação de estresse ou assistiu a algo de estresse e fica rodando na mente, você está reexperimentando, seu corpo está reexperimentando isso novamente, novamente. E aí o que acontece? Se a gente não tem consciência, e a palavra que eu uso muito também lá no consultório é consciência. Você tem consciência dos pensamentos que vêm na sua mente, dos seus hábitos, porque para mudar, a gente só muda com consciência. Eu realmente tenho consciência que eu acordo de manhã, eu vou para aquele grupo do Zap do terror, que as pessoas compartilham. Às vezes tem gente que tem 3. Não vai pela linha amarela, ou aconteceu isso, um corpo encontrado não sei aonde, aí as pessoas compartilham isso. Por que não existe um grupo da paz? A onda da paz, a onda do amor. Você já respirou hoje? Você já programou o seu dia? Aí compartilha uma meditação para se fazer de 2 minutos. E se faz isso, lembrar o colega, puxa, você já respirou hoje? Porque respirar diferente, quando você respira de forma intencional, você muda a sua fisiologia. Quando você muda a sua fisiologia, você muda a sua experiência interna. E a gente está falando de estados internos, porque o que é o estresse? O estresse é o corpo preparado para se defender o tempo inteiro. A gente tem o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, vamos pensar num animal que está na savana, e aí vem um predador, e ele corre do predador, e aí escapa do predador. Você acha que ele volta lá para a savana pensando, poxa, aquele cara quase me pegou, e fica pensando naquilo? Ele sofre uma descarga de adrenalina, foge e passou. Só o que acontece com a gente? A gente fica fazendo play o tempo inteiro. Então, o nosso organismo, as células, o que é saúde? A saúde é nutrição. E a nutrição, além de ser o alimento que a gente coloca, é a emoção que a gente processa e cultiva dentro da gente, que está ligada também aos pensamentos. Então, do que você tem se nutrido hoje? Como estão os seus pensamentos? O que você fala com você? Como você fala? Porque tem um tom de voz. Você é idiota, você fez isso. A gente fala com a gente mesmo o tempo inteiro. Não é só o maluco que fala, não. A gente fala. Tem um tom de voz, tem uma forma de falar. Então, o corpo, quando a gente está se nutrindo de coisas boas, as nossas células estão saudáveis. Então, o corpo está em crescimento. O que é o estresse? O estresse é luta ou fuga. O corpo tem que se defender. Então, o sangue, na fisiologia, o sangue vem para as vísceras,
sai o sangue das pernas para a gente correr do inimigo. Então o corpo fica com aquela sirene o tempo inteiro. Quando a gente está em estresse e entra em contato com o vírus, alguma coisa, você acha que o corpo vai defender do vírus ou vai ficar preocupado em se defender do inimigo lá fora? Do inimigo lá fora, que a gente cria. Então, o sistema imunológico no estresse, ele não funciona bem, como funcionaria se a gente estivesse cuidando de todo um sistema. Por isso que é importante a gente ter consciência. E quando me disseram que ia ter esse desafio, né, de falar com vocês que enfrentam o desafio da região, eu pensei assim, puxa, é uma oportunidade de eu plantar uma sementinha no coração de cada um para fazer com que vocês comecem a pensar o que eu posso fazer por mim. E aí, lembra do vídeo que o João fala da energia? Como eu posso mudar a minha energia interna e ficar melhor? E como eu posso influenciar alguém ao lado? Posso criar um grupo? Quem sabe eu posso criar um grupo? Um grupo A Onda da Paz? Posso sugerir ao meu supervisor a fazer uma mini meditação todo dia de manhã e pegar essa energia e fazer essa energia expandir pela sala, pelo campus todo, pela cidade do Rio, pelo entorno, e criar uma onda de amor, de paz, de coerência. Se todo mundo fizer um pouquinho, alguma coisa, eu acredito, até porque os estudos hoje mostram que a gente está de alguma forma conectado através do pensamento, das emoções. Eu acho que a gente vai plantando um pouquinho, cada dia. Então, é difícil, é um desafio viver numa área de estresse, né, de perigo. Não estou dizendo para vocês não olharem o perigo, estou dizendo para vocês respeitarem o perigo e cuidar da paz interna. Porque é possível a gente cultivar dentro da gente emoções mais positivas. E isso requer consciência. Sem consciência, ninguém muda. Porque até eu que trabalho com motivação, comportamento, até para mim, quando eu quero mudar determinada coisa, eu tenho que estar muito focada. Eu sei como o processo funciona, mas o que acontece? 95% a gente está condicionado, acorda da mesma forma, com o mesmo tipo de pensamento, ou pega o celular. Todo mundo aqui é condicionado a coisas. Só que a gente não é refém desse condicionamento, desses hábitos. A gente pode pensar assim, puxa, isso não é bom. É possível, qualquer um pode mudar. Qualquer um. Alguém aqui tem a lembrança de um estado de amor? A gente experimenta amor no corpo, em algum lugar. Aí eu pergunto às vezes assim, onde você experimenta amor? Ah, não sei. Aí tem gente que diz assim, ah, é uma coisa aqui quentinha, ou então assim, é uma coisa que pulsa aqui. A fisiologia, a emoção é química. Tem um processo mental, quando a gente pensa ou dá um significado a algo que a gente chama amor. Tem uma parte neurológica, mas tem a parte química. Emoção é química, estado emocional é fisiologia. E por isso que se o cérebro, se a gente vê algo ou imagina algo, para o cérebro é a mesma coisa, a gente pode treinar isso. A gente pode treinar, permanecer em bons estados. As pessoas não vão à academia e fazem exercício e tem resultado. A cabeça, o cérebro, ele é plástico. O que significa isso? Que você não é Gabriela. Gabriela, tem aquela música, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Se você não acredita que você pode ser mais positivo, que você pode viver mais na paz, aí você tem que começar a duvidar disso. Porque só muda quem acredita que realmente pode.
pode mudar, pode ter outro tipo de experiência. Lembra quando as pessoas dizem assim, puxa, respira fundo. A pessoa passou por um susto, um estresse, respira fundo, toma um copo de água com açúcar. Por quê? Porque você está fazendo algo e está mudando a fisiologia interna. Mudar a respiração já faz com que a fisiologia interna mude. E se você colocar a intenção, melhor ainda. Eu tenho a intenção de ficar em paz hoje. Como é que você experimenta a paz? Aí tem gente que diz assim, a paz é uma sensação de leveza no corpo todo. Aí eu peço para a pessoa fechar o olho. Que delícia. Entra nesse lugar. A pessoa não fica revisitando violência e sente estresse? Por que não pode entrar e construir um estado de paz dentro de si? Imaginar, pegar essa cachola aqui e criar coisas, se não sente ainda, não importa, faça um dia, repita no outro dia, porque o hábito é muito viciante. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente é viciado. E aí tem algumas dicas para vocês, né? Mudar a postura, por exemplo. Como é que é a postura de uma pessoa deprimida? É assim? Assim, né? Se eu peço para um cliente contar algo, mudando a fisiologia dele, muda a fisiologia. Ereto, coluna reta. A pessoa já começa a falar diferente. É impressionante. Então, fique atento, mudar a postura. Respiração. Você sempre pode, não precisa botar nada para dentro, nem água com açúcar, nem tomar remédio. Só mudar a respiração com consciência e intenção. Você já vai sentir uma mudança. Às vezes é um ajuste, uma coisa pequena, mas já tem uma mudança. Consciência dos pensamentos. Ter consciência do que está pensando. E pensar, isso é real, isso está acontecendo, é um medo que eu estou criando. A alimentação. A alimentação, aquilo que a gente come, é muito importante. Porque que a alimentação é? A qualidade nutricional daquilo que a gente come é o que vai para dentro do nosso corpo. Então, é importante a gente selecionar as melhores coisas para nos nutrir internamente. Então, pensamento, emoção, nutrição, a cafeína, o álcool são, em excesso, eles são estressores do nosso sistema. Então, se a gente percebe, nossa, eu estou muito tensa essa semana, não estou muito bem, o que eu posso fazer, além de pensar, respirar e trabalhar a minha emoção interna? Posso cuidar da alimentação. Então, assim, a gente pode lançar mão de pequenas atitudes com a intenção mesmo de melhorar o estado interno. Ouvir música, seleciona, põe no computador, no celular, aquelas músicas que deixam você para cima. Vai ouvindo para o trabalho, o que te deixa bem, né? Alimentação, técnicas de relaxamento. Tem muita coisa disponível na internet também, é importante. O exercício físico. Também vocês podem transformar as experiências do medo e da ansiedade em algo frutífero, em algo bom. Então, pode criar um grupo, pode, de repente, na comunidade, na localidade de vocês, onde vocês moram, passar essa informação, fazer com que as pessoas façam isso também. Esse ajuste na vida que é importante. E o exercício da fé. Acreditar em algo maior, seja qual for a sua religião. Os estudos provam, pessoas doentes também, como a fé é importante. Como posso contribuir para melhorar a energia desta cidade? Aí eu venho de novo voltando àquele assunto que eu acho que é bom vocês poderem compartilhar isso
e influenciar pessoas a fazerem o mesmo. Evitar a TV, evitar excesso de informação negativa. Não é ficar uma Alice achando que tudo é rosa. Não, é criar uma nova forma de estar aqui. A gente está aqui, a gente mora no Rio, por enquanto aqui a gente tem essa realidade. Agora a gente pode sim semear outras coisas. Vocês podem também, como eu posso lembrar disso? Diariamente, porque aqui foi um evento pontual, daqui a pouco eu vou embora, passou. Não, muda, põe um chaveiro novo, um chaveiro que lembrem da paz, do amor, muda a foto do celular, põe escrito amor, paz, qualquer coisa que faça você lembrar diariamente de administrar o que você sente internamente. Então, isso é importantíssimo. A gente chama de âncoras ou gatilhos, que fazem você lembrar desse dia. Pode botar isso na bolsa, por exemplo. Qualquer coisa, cada um inventa um. Pode botar uma fitinha, amarrar uma fitinha no braço. E nós, hoje a física, ele vai falar um pouco de energia. Nós somos como se fôssemos células de um grande organismo que é a humanidade. E só vai crescer, evoluir, quando cada um de nós fizermos a nossa parte. Então, não tem assim, aquela parcela vai evoluir, a gente vai evoluir junto. E não é extirpando ou deletando o ruim, e sim capacitando o ruim, a pessoa que não tem ainda consciência, a entrar na mesma frequência. Então, essa é uma metáfora, uma forma de pensar que eu gosto muito, como se a humanidade fosse um corpo e nós fôssemos células. O que é o câncer? O câncer é a célula doente. E não é extirpando o câncer que a gente cura, e sim dando energia a ele, para que ele transforme. Então, eu quero convidar vocês a pensar nisso, a pensar, se cada um fizer um pouquinho, começando com cada um. A gente começa com a gente, e depois a gente, de forma intencional, passa adiante. É isso que eu quero deixar aqui, que cada um encontre um gatilho, uma âncora, e comece a usar diariamente. Porque isso vai ajudar a influenciar o entorno de vocês. Muito obrigada. Bom, ainda bem que ela começou falando do câncer, porque é minha especialidade. Tratar paciente com câncer, de forma voluntária, toda segunda-feira eu atendo Botafogo, como eu já tinha mencionado. E o câncer é uma das doenças causadas pela tristeza. Tristeza profunda, alguma coisa que te aconteceu, perdeu um pai, uma mãe, ou um amigo, ou são as três formas que já conseguiram identificar: tristeza, alimentação e DNA. DNA não tem jeito. Você nasceu com probabilidade alta de ter. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Mas como é que você faz para não ter? É pelo pensamento positivo. Quem aqui pode me dar uma notícia boa que viu na TV nos últimos 30 dias? Viu? Ninguém. Então por que vocês estão vendo televisão? Desliga, vai ver outra coisa. Vai ver uma coisa que te alimente na TV e não que te deixe mais para baixo. Porque aquela TV, daqui a 10 anos, pode te criar um câncer. E aí, quando você tem a doença, porque a doença primeiro se manifesta num corpo chamado corpo energético. Nesse corpo energético ele vai para o emocional. Do emocional ele vai para dentro da célula. A célula nada mais é que um átomo. E o átomo é uma carga elétrica. E essa carga elétrica, quimicamente falando, eu posso provar em laboratório para vocês, é causada pelos seus pensamentos. Toda vez que você pensa negativo, você gera uma carga negativa na tua célula.
E o câncer, ele começa, todo mundo nasce com célula cancerígena aqui, inclusive eu. Porém, se você continuar pensando negativo, você vai aumentar a carga negativa no seu corpo e você vai aumentar a probabilidade de você desenvolver o câncer. Ou seja, o crescimento aleatório de células desordenadas. Porque o câncer nada mais é do que são células que crescem desordenadamente sem fazer o que elas deveriam estar fazendo. E as células que são gram-positivas são as células que tentam combater o câncer. Porém, quando o tumor já está instalado, significa que uma grande área dentro do seu corpo tem mais concentração de células gram-negativas do que positivas. E aí você vai fazer os tratamentos tradicionais. Quimioterapia, radioterapia. Na verdade, a quimio, a rádio mata todas as células negativas e também as positivas, que teoricamente, na prática, estariam para te proteger. Ou seja, você fica mais desprotegido do que protegido. Mas isso ninguém te fala, porque existe uma indústria atrás disso. Hoje existe uma indústria do câncer. Existem médicos especializados em quimioterapia, oncologistas, radioterapia. Eu conheço pessoas que têm câncer há 5 anos e não morrem. E eu falo, mantenha seu pensamento positivo, mantenha seu pensamento positivo. Saia dessa onda que você entrou, essa briga com a sua mãe, essa raiva do teu filho. Tudo isso vai te consumir por dentro. Por quê? Porque o maior alimento do sangue, o maior alimento do câncer é o sangue. Se o seu sangue abaixar o pH para 7, ele está ácido. Para 7,5, ele está neutro. Para 8, ele está alcalino. O câncer não consegue se alimentar de células alcalinas. Ele só consegue se alimentar do meio ácido. Então, por exemplo, quando você vai no oncologista, ele até tenta falar para você não comer carne, porque a carne abaixa o pH. O açúcar abaixa o pH. Apesar do açúcar ser doce, ele é ultra ácido. O pH dele é 3. Então, você dá açúcar para você está dando alimento para o câncer. Isso tudo ninguém fala. Mas o principal é a emoção, é o pensamento. É aquilo que você se alimenta todo dia que vai gerar quimicamente acidificar o seu sangue. E aí você vai gerar uma doença. Não só o câncer, outras doenças também são causadas pelo meio ácido. Mas o câncer é uma hoje que, assim, quase todo mundo conhece alguém aqui que já teve câncer. Eu conheço, meu pai teve. Eu falava para ele, não vê notícia, não vê isso, não faz aquilo, mas ele, santo de casa, não faz milagre. Tem aquela famosa frase brasileira, casa de espeto, ferreiro de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Acho que lá em casa é a mesma coisa. Mas enfim, hoje em dia ele está melhor e saiu dessa onda negativa. Porém, como eu tinha mencionado antes, a TV não vai trazer nada de bom, nada. Eu parei de ver TV há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás que eu parei de ter medo. Eu vivia com medo, eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de vir aqui falar hoje para vocês. Até deu um pouco de medo, mas eu falei, não, eu vou falar um assunto que eu sou PhD. Porque eu passei a minha vida inteira com medo. Medo de tudo. E aí quando alguém me falou uma vez, sai dessa frequência do medo, experimenta um novo, e aí a vida começou a andar para frente. Uma das coisas que eu já escutei um médico, o Drauzio Varela, falando, da droga. Por que o drogado usa droga? Porque a sensação é boa. Mas ele esquece dos efeitos que a droga causa. Que é, você acha que existe tráfico de droga por causa de quê? Porque é ilegal e porque existe um cara que é usuário. Quando acabar com o usuário, o cara vai vender para quem? Para que ele vai ter que trocar de profissão. E se legalizar, como em outros países fizeram, no Brasil acho que isso está a anos-luz de distância, em outros lugares, como Estados Unidos, Uruguai, em outras, Alemanha, foi liberado o uso de maconha, acabou com a gangue. Não tem mais gangue nesses lugares, acabou. Paga imposto, a empresa está lá, é medicinal, foi provado vários efeitos medicinais para aquele negócio. Então acabou com o usuário? Não, acabou com o tráfico. Passou a ser legal. A gente vive essa onda aqui. Eu até perguntei para a Magali,
com essa fábrica de algum lugar. Porque muito antigamente, uns 20 anos atrás, eu passava direto aqui para ir no Frei Luiz. E aqui era a fábrica da Glaxo. E eu não sabia, eu me recordei do lugar, mas não conseguia. E uma das coisas que eu falo muito em tratamento são os efeitos do remédio. O que o remédio causa no uso prolongado? O uso de antiansiolíticos, Rivotril da vida, no uso prolongado. Se você usa, seu psiquiatra fala para você, usa esse remédio aqui durante 3 meses, mas você vai toda hora lá e pega mais uma receita, e pega mais uma receita, e pega mais uma receita, daqui a 20 anos você vai ser um portador de síndrome de Parkinson, Alzheimer, demência, várias doenças neurológicas são causadas por esses medicamentos, porém a indústria não fala. Tudo que pode causar dano, eles tapam um buraco. E a televisão não vai te informar disso, porque quem que paga o comercial? Quem é? Propaganda. Quem faz a propaganda lá? É a própria indústria. Eu vou parar com o meu negócio porque pode beneficiar os outros? Ah, não. Deus me livre. O que está acontecendo hoje é muita ambição, todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer abrir mão para ajudar o próximo. Eu quero mais. Para que você quer mais, meu amigo? Você já tem tudo. O que você quer mais? Você não vai levar nada daqui. Quando você morrer, tudo isso vai ficar aqui. Nada você vai carregar. Porém, você pode ajudar as outras pessoas. Então, o que eu falo? Em ressonância, hoje, para a minha vida. Quanto mais eu ajudo, mais eu recebo de volta. Quanto mais eu ajudo, mais eu recebo de volta. Agora, se você trocar, quanto mais eu prejudico o outro, mais a sua vida vai ser prejudicada. Quanto mais eu jogar M no ventilador, mais eu recebo de volta. Então, a gente tem que mudar essa frequência, cada um fazendo o seu papel, devagarzinho, não é da noite para o dia. Eu não mudei de repente, eu demorei uns 14 anos para eu sair de uma frequência muito ruim para ir para uma frequência muito boa, para eu conseguir ajudar outras pessoas. Para eu conseguir chegar ao ponto, eu era operador de mercado financeiro, administrador de empresa, hoje eu continuo trabalhando com outras coisas, não trabalho mais dentro de empresa, trabalho dentro de casa, não tem e tento ajudar o máximo de pessoas possíveis, como eu estou aqui hoje para passar a minha experiência para vocês. Não é a experiência na teoria, é na prática. Na prática, o que eu vivi para... Eu estava até falando para a Patrícia uma vez, eu trabalhava lá em Xerém, numa fábrica também, fábrica de refrigerante. E todo dia botava um corpo na porta da fábrica. E um dia, um cara do botequim falou assim, pô, só tem um jeito de você resolver isso. Bota uma placa dizendo que você paga R$100 pro cara para ele botar o corpo do outro lado da rua. Eu falei, mas por quê? Não, porque todo dia você tem que ir lá fazer BO, não tem? Eu falei, tenho. É um saco. Eu perco 4 horas na delegacia para fazer um boletim de ocorrência que eu nem sei quem é esse cara que está aí jogado. Botei lá. Pago R$100 ao assassino que depositar o corpo do outro lado da rua. Bom, nunca mais botaram nenhum corpo lá e ninguém veio pegar o dinheiro. Eu resolvi o problema e parou na região. Acho que o cara se sentiu tão culpado que nunca mais, depois de uns 6 meses, ele parou de botar corpo ali perto da fábrica. Primeiro, prejudicava meus funcionários. Eu tinha 200 funcionários por turno e essas pessoas chegavam na porta da fábrica de entrar e estava aquela coisa ali estendida, sem plástico, sem nada, do jeito que foi executado o serviço. As pessoas já entravam em pânico dentro da fábrica. E aí era mais um outro trabalho de você conseguir acalmar a pessoa. Tinha gente que não conseguia, voltava para casa, ficava mega assustado. É a mesma coisa quando eu falo do vídeo, de você achar que aquilo é banal, é porque você não está vivendo a situação de verdade, você não está se colocando na situação ali. Porque quando você vê ali no chão, nossa, o coração bate assim a 1.000.000 por hora, ver um corpo estendido na tua frente, principalmente por violência, não por morte natural. Morte natural eu já vi vários, de pessoas chamar em casa para eu ir lá atender,
A pessoa está realmente assim, falta 24 horas, 48 horas para a pessoa desencarnar. Mas quando é por morte violenta, assusta. Assusta de verdade. Então, quando a gente olha um vídeo e a gente acha aquilo normal, peraí, tem uma coisa errada. Você não pode achar que é normal você ver um cara tomando um tiro de escopeta na cabeça. Então tem que parar, tem que cortar. Eu tenho um grupo de WhatsApp, tem 250 pacientes. Se postar notícia de política, e não é nem de violência, que eu não é que eu não concorde, não. Eu não quero saber de notícia, eu não tenho notícia boa política. Eu não conheço nenhuma. Não quero saber. Eu tiro a pessoa. Pode me xingar, pode fazer o que quiser. Por quê? Porque tem outras pessoas ali dentro que estão num corredor da morte sem estar dentro de uma cadeia. E eu sei quanto que prejudica essas pessoas elas verem notícia ruim. Eu sei quanto custa para uma família perder um pai, uma mãe, um irmão, um filho que está muito doente e está procurando ajuda. Então eu não tolero. Não é para mim. Eu sei como eu nem olho, deleto, não sei o quê, mas as pessoas continuam a olhar. E quando posta lá dentro, olham. E hoje, dentro desse grupo, tem muitas pessoas que já policiam as outras. Ó, fulano, aqui não é lugar de você postar isso não, hein? E se a pessoa não pede desculpa, ou não se redime, não coisa, eles falam, ó, tira a pessoa tal. Ela anda postando muita coisa aqui dentro que não tem nada a ver com a mensagem que a gente quer passar para o grupo. Então, tipo assim, eu não sei quantas pessoas aqui moram dentro de comunidade, quantas pessoas passam por violência todos os dias. Acho que todo mundo que mora na cidade do Rio de Janeiro passa por isso todo dia, toda hora. Mas a ressonância atrai. Tudo que você pensa negativo, você emite essa onda. Isso é provado em laboratório de física no mundo inteiro, não só para os seres humanos, mas como outras coisas. Você atrai aquilo de volta por ressonância. Você nunca vai atrair, vamos falar por causa do amor. Estou apaixonado, você pode ver que essa mulher que você está, ou esse homem que você está, ele é muito parecido com você, ele não é o oposto de você. Você acha que é, mas não é. Ele é muito parecido com seus pensamentos. Ao longo do caminho, você vai ver que coisa. E o que acontece? Se você resolve mudar, melhorar, ao longo do tempo, você não quer mais ficar com aquela pessoa. Você quer distância daquela pessoa. Ou o casamento acaba numa boa amizade, porque você até melhorou demais, ou a outra pessoa que subiu muito tenta puxar. Então, a gente vem para a fábrica aqui, e aí você chega aqui, a Magali estava contando que quando os caras estão encurralados, eles pulam para dentro da fábrica. Nossa, a situação eu falei assim, a situação é complicada. Muito complicado, porque o cara pula para o muro, você pula para dentro, mas você tem que lembrar, ele não está aqui para te pegar, ele está aqui para fugir. Deixa ele passar e vai embora, finge que não é com você. Não cai na onda de você ficar com medo, porque é como o animal que ela falou. O medo atrai o medo. Se ele sente que você está com medo, e ele sente que ele pode te pegar para te fazer de refém, ele vai. Ele vai pegar você e vai. É como um pato. É como um leão pegando um pato. Ele é o leão, só que ele não sabe se tem outro leão dentro daquela área, que aquilo ali é desconhecido para ele também. Aquela situação toda é desconhecida, ele conhece a área dentro da favela. Fora da favela, ele não sabe quem está te esperando aqui. Pode ser que tenha um cara com um outro fuzil dentro de um galpão desse para dar uma metralhada nele. Então, essas ressonâncias que a gente acha que não acontece nada, é que atraem. Não tenha medo, não respeita. Até porque esses caras que são bandidos, eles não nasceram bandidos. Eles se fizeram de bandidos por causa de uma situação. Se você vai conversar com uma pessoa dessa, lógico que na situação do estresse ali na hora, você não vai conseguir conversar com o cara. Mas se você consegue conversar com essa pessoa, você vai ver que ele teve um problema. Quem conhece a história do NEM aí? A história de verdade do cara? Alguém conhece? Eu Conhece? vi que ele
para comprar medicamento para o filho que tinha um problema Isso. raro, É. foi pedir favor ao tráfico e a partir dali... Isso aí. né? Ele era entregador de revista, não era traficante, não é usuário de droga, não gosta da droga. O filho dele estava com câncer e ele precisava comprar um remédio para o filho e ele acabou virando o chefe do morro. Por quê? Porque o cara tem inteligência, sabe manipular as pessoas para fazer as coisas que ele quer que seja feito para ele. E sabe por que está dando guerra na Rocinha? Eu não vejo jornal, mas essas notícias chegam a mim. Porque um tal de Rogério aí, não sei o quê, começou a achacar a população que mora dentro da favela para fazer milícia de cobrar gás, de cobrar gato net, de cobrar isso, sendo que ele não é miliciano e o NEM falou, eu não quero você fazendo isso dentro da comunidade. Essas pessoas que estão aqui, dentro da Rocinha, tem mais moradores que muitas cidades do Brasil. Tem mais de 100 mil pessoas dentro da Rocinha. Tem cidades que não tem 10 mil. Eu já fui cidade com 3 mil pessoas em Goiás. Aí você vai ver um cara que nem você, comanda 100 mil pessoas no medo. Porque eles entram, sabe o que eles fazem? Eles entram dentro da casa do morador e botam fogo nas roupas, botam fogo na casa e falam, se você falar, eu mato a sua família toda. É assim que eles dominam. Meia dúzia de gato pingado dominam 100 mil pessoas. A população não faz nada. Não quero que a população revide a violência, mas se a população começar a não deixar isso acontecer, eles vão ter que sumir do morro. Tem muitos lugares, eu já morei em muitas cidades no Brasil, tem muitos lugares que eles não deixam o tráfico entrar. A população não deixa. Não é um traficante que chega lá armado, porque ele vai matar 100 mil, não vai. Ele não vai conseguir fazer isso. E antigamente, a comunidade da favela da Rocinha, ela era uma comunidade que ela foi feita para a construção de como a Cidade de Deus, foi feita para construir algo no entorno. E a comunidade era muito unida. Com o crescimento populacional muito descontrolado, desordenado, meia dúzia começaram a achacar todo mundo. Então, assim, eu acho que, a gente tem que começar primeiro a olhar para dentro da gente, olhar para dentro da nossa família, para os nossos filhos. Eu não tenho filho, mas eu cuido de muita criança também. E começar a prestar atenção mais dentro da nossa casa. Assim, você, fazendo a sua casa melhorar, você consegue fazer o seu vizinho, porque ele vai ver o exemplo. Ele vai olhar e falar, nossa, o fulano está melhorando, está melhor. Como é que ele vai acabar te procurando? Como é que você fez? O que você fez para você estar mais feliz? Eu parei de ver televisão, eu parei comecei a meditar um pouco. Meditar, e como eu falei, não é ficar eu não gosto de meditar. Eu prefiro ficar deitado, fazer um exercício mais relaxado e pensar em outras coisas. Desenvolver meu próprio exercício para sair dessa onda da violência. Já aconteceu de andar na rua, tá tendo tiroteio, eu nem percebi que estava tendo tiroteio, o policial me jogar para debaixo do carro, falou, tá tendo tiroteio, você não está vendo não? Eu falei, não estou nem prestando atenção nisso. E todo mundo em pânico. Tá bom, fiquei debaixo do carro lá, esperei, acabou, levantei e fui embora. Mas não fiquei provavelmente, por quê? Porque eu acredito que se eu não ficar no meio da bala, vai desviar e vai para outro lugar. Ela não vai nem chegar perto de mim, porque eu não estou atraindo aquele tipo de situação para perto de mim. Mas isso, para mim, foi provado dentro de laboratório. Eu tive que ver o cara fazendo, olhar e falar, caraca, nossa, realmente não imaginava que era assim. E aí eu comecei a estudar mais física, física quântica, mecânica, newtoniana, e aí eu fui vendo todas as leis universais, que são as leis de ação e reação. Para tudo que você faz, você gera uma reação. Você joga uma pedra na água, aquela pedra propaga uma onda que vai até o Japão. Pode ser que se não chegue no Japão, ela esteja micro a onda, mas ela continua andando. Senão não existia a rádio AM. Você pega uma onda, joga no ar e ela vai até a Amazônia. E você na Amazônia pega uma antena de longa distância e você capta aquela onda. Então imagina o que acontece com o seu pensamento.
Imagina todo mundo aqui pensando em violência, você acha que todo mundo vai pular para aqui para dentro, porque há uma ressonância. Quando vocês pararem de pensar nisso, esses caras vão se sentir encurralado. Não dá para explicar como que é, mas o cara vai para outro lugar, vai para outra rua. A gente nunca sabe como que funciona, mas a gente sabe que funciona. Então é mais ou menos isso que eu vejo. Uma coisa que eu vejo muito são as pessoas ansiosas. Aí eu falo, existe uma parte do tratamento que quando a pessoa está quase para ser liberada, eu tiro um momento feliz dela. E se eu perguntar para qualquer um de vocês um momento feliz que não tenha ninguém perto de você, nem mãe, nem pai, nem periquito, nem cachorro, nem ninguém, eu garanto que 90% das pessoas aqui vão falar um momento feliz antes dos 7 anos de idade. Ninguém vai conseguir se lembrar do momento feliz agora, sozinho. Completamente sozinho. São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Geralmente eu vejo que a doença ela se instala lá na tua infância. Quando a sua mãe começa a falar, não pode, não isso, não aquilo. Não, ela só vai no não, em vez de ela falar no sim. Não é que você possa fazer tudo, não. A gente tem que ter limite para fazer as coisas. Eu acredito, né, que a criança de hoje ela é mega perturbada porque o pai pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode não sei o que, e aí eu não quero nem saber, caramba, essa criança enchendo o saco, e aí deixa fazer tudo, mas quando chegar adulto, quando chegar aqui dentro para trabalhar, que tem um chefe, e começa a falar não, começa a dar piti. Que não sei o que, porque o meu chefe é uma desgraça. Não, meu filho, você que não foi educado dentro de casa, aí. Você que não teve limite para fazer as coisas. Passava de ano, ganhava prêmio. Repetia de ano, tudo bem, ano que vem você passa. Não, na minha época, repetia de ano está de castigo. Passava de ano é mais que a tua obrigação ainda. Você não está fazendo nada além da tua obrigação. Hoje o pai dá uma bicicleta para o filho porque passou de ano. Por quê? Dá um celular, a criança fica grudada no celular. Desgraça, cara. Pô, não sabe nem mexer em computador direito, não sabe programar, não sabe usar o mecanismo do bem para aquele aparelho. Os pais não sabem nem o que eles estão vendo aqui. Não, porque os pais estão doentes. Os pais são mais doentes que os filhos. Essa geração que é pai hoje em dia está mais doente do que a criança. Porque ele não quer saber, ele meio que empurra a criança de lado, porque ele está sofrendo. E ele não quer que a criança sofra, mas ele não dá atenção para a criança. Então ele meio que empurra a criança de lado e ele continua sofrendo, continua se alimentando do sofrimento. Vocês querem perguntar? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Eu gosto de papo informal, eu não gosto de nada da formalidade aí. Eu estou acostumado para falar para público. Quando eu trato lá segunda-feira, a Magali sabe, não abre nem a boca. Deita aí. Eu tenho isso. Não, só, meu filho, não quero saber o que você tem. Deita aí que eu vou ver o que você tem agora. O que você vai falar para mim não é o que você tem. É o que você acha que você tem. Você só acha, porque a realidade é outra. Eu vou ver lá no seu campo energético, no seu campo atômico, o que você não sabe que você tem. E aí, quando eu te falar, não vem me falar que eu estou mentindo, porque eu tenho certeza que tem pessoas que já desafiaram lá. Senhoras com câncer, não, eu tenho câncer por causa disso. Não, você não tem câncer, você tem câncer, minha filha. Porque quando você brincava de boneca, com 5 anos de idade, você tinha um medo, mas um medo da tua mãe, e você passou a sua vida inteira com medo da sua mãe, medo de falar para ela o que você sentia, deixando que ela oprimisse você nos sentimentos dela, não deixando que você a florescesse. Então você virou uma flor murcha para dentro. E aí você passou a sua vida inteira, 80 anos, se consumindo por dentro, com raiva da sua mãe. E aí agora, como é que você sabe disso? Nunca falei isso nem com meus filhos. Isso está dentro do seu campo atômico. Os átomos falam também. Porém, eles não falam com você, eles falam com quem consegue interpretar eles. E por acaso eu tenho esse dom de interpretar o que o átomo fala. E ele tenta falar com você, mas você parou de escutar ele, que é a tal da intuição. Quantas pessoas já estavam dirigindo aqui e falaram, caramba, não devo ir por esse caminho. Aí de repente eu venho e falo, não, mas eu vou porque é mais rápido. E aí vai
e acontece uma coisa. Eu já tive um acidente assim. Eu escutei uma voz falando assim, não vai por esse lugar, vai pelo outro. E eu pensei, não, eu vou por esse lugar que é mais seguro, mas não era. Quando eu atravessei a rua na calçada, saiu uma mulher endiabrada com o celular na mão dentro de um carro e me atropelou. Eu fui para lá na calçada, lá na rua onde eu achei que era menos seguro. Quebrei a clavícula, a tíbia, o joelho. Só não morri porque eu estava de capacete de ciclismo, tinha acabado de treinar. Eu não tinha tirado o capacete. Se eu tivesse tirado o capacete, eu tinha morrido porque eu bati com a cabeça na calçada. E tinha 3 policiais e 2 guardas municipais olhando tudo e não fizeram nada. Tipo, a mulher saiu do carro com o celular na mão. Eu falei, minha filha, você estava usando o celular na mão, estava teclando com o celular. Não estava. Ué, quando você bate com o carro, você pega o celular e sai do carro? Lógico que não. Primeiro você está em choque. Se você tiver com alguma coisa na mão, você sai com o negócio na mão. Ela saiu com o celular na mão, eu falei, você estava teclando. Não estava. Vamos fazer a coisa? Eu vou para minha casa andando, e você fica aí, vocês que estão aí policiais não querem saber de vocês. Eu vou andando, eu vou entrar dentro do carro, eu vou para o hospital dirigindo. Não, aí aconteceu, eu fui embora. Depois desse dia, eu nunca mais deixei de escutar a vozinha. Porque foi um aviso que eu ia me meter numa coisa. Então, a gente tem que escutar a nossa intuição. Não vai nessa festa hoje. Não vai. Você não vai morrer porque você não foi na festa. Mas você pode morrer porque você foi. E não escutou a sua intuição. A gente chama inner voice, que é a voz interna, em inglês. É aquela voz que fala para você o tempo todo. É essa voz que ela falou na palestra dela. E a gente tem essa voz o tempo todo falando pra gente. E a gente nunca presta atenção nela. E a minha vida só mudou quando eu comecei a prestar atenção nela. Então, assim, se alguém quiser perguntar, eu tinha várias coisas para falar sobre humildade, coragem, mas acho que, assim, a humildade todo mundo tem dentro de si, e é isso que faz a gente ser humano. Gratidão pelas coisas, acordar e falar, pô, graças a Deus acordei hoje, estou com saúde, tenho 2 pernas, 2 braços e vou trabalhar. Meu chefe é um tirano. Tá, esse é o problema dele. Diga. É o presente. Não, o universo que manda. Ele manda aqui, eu venho. Agora é o presente. O nome é presente. Não existe amanhã. Amanhã eu vou fazer isso. Faz hoje. Amanhã não existe. E o passado é o que você pode pegar e aprender com ele. Quais as experiências que eu fiz errado no passado, eu posso corrigir no presente, hoje. Que amanhã, aquele cara que vive no amanhã eu vou pintar a minha casa, amanhã eu vou consertar minha garagem, amanhã eu vou levar meu carro, não sei o quê, amanhã, isso não vive hoje não, está sempre no amanhã, e se amanhã você não acordar? E aí? Você deixou de fazer tanta coisa, né? E os problemas nunca estão no amanhã, resolva todos eles hoje. Tem um problema, resolve logo. Está com um problema em casa, chega e fala para a pessoa, olha, fulano, não gostei do que você fez, eu acho que não é assim que você tem que falar comigo. Não é impor a sua vontade, é ter um diálogo de você conversar com a pessoa e entender por que ela fez daquela maneira. Porque a gente também não sabe o que a outra pessoa passa durante o dia. Pode ser que ela tenha sido mega humilhada no trabalho dela, chegou nervosa em casa e pum, vai descontar no primeiro que aparecer na frente, que é a tal da ressonância que eu tinha falado. Dá uma respirada, caramba, esse cara, ele está completamente descontrolado, amanhã eu vou falar com ele, amanhã eu vou falar com o meu chefe, eu esperar ele esfriar a cabeça, porque é a mesma coisa, ele também pode ter passado um outro problema, e aí fica aquela onda se propagando. Eu passo para mim, vou passar, qual é o seu nome? Passo para o Rafael passa para ela passa para coisa e não acaba. Quando você cortar aquilo, se você falar, não, eu não vou te contar na minha mulher, não vou te contar a coisa, amanhã eu vou falar com ele. Mas esse amanhã é um amanhã promissor. Porque você vai esperar a poeira baixar e perguntar para ele, ô fulano,
Olha só, ontem, cara, você me tratou tão mal, não sei o quê. Por que você fez isso comigo? O que eu te fiz? Primeiro, se ele for um cara do bem, ele vai te pedir desculpa. Se ele tiver com algum problema em casa, ou um problema muito sério de doença, que ele não falou pra ninguém, ele fala, olha, Rafael, não é nada com você não, cara, relaxa, pô, foi mal, não tinha intenção de te magoar, não, esquece esse assunto, cara, vamos trabalhar aí que é hoje. Então, assim, a gente não sabe o problema do outro, e quando a gente fica magoado, a nossa fisiologia humana é descontar no próximo. Vou descontar naquela. E chega em casa, primeiro é mulher, filho, papagaio, sogra, e vai, manda, e lasca o primeiro que aparecer. Isso no trabalho, eu já trabalhei dentro de grandes empresas com muitos funcionários, eu tinha muitos problemas, toda hora as pessoas vinham, tinha cara que já tinha matado a mãe umas 5 vezes. Não, porque a minha mãe está com problemas. Eu falei, peixe, tua mãe mora em Minas, cara. Ela está com problema, você vai para onde, cara? Você vai resolver em Xerém o seu problema, tua mãe mora lá em Contagem? Aí o cara, não. Fala a verdade que eu te libero. Fala o que está acontecendo, eu até te levo lá se quiser. E aí, depois que eu comecei a plantar essas coisas na fábrica, eu comecei a ter uma resposta muito mais positiva. As pessoas contavam a verdade, vinham e realmente falavam o que estava acontecendo. Não uma mentira. Mentira tem perna curta pra caramba, ainda mais dentro de fábrica, porque um fala com o outro, um fala com o outro, um fala com o outro, todo mundo se fala. E aí foi criando uma uniformidade dentro da fábrica, uma amizade daquelas pessoas e eu não sei quantos turnos tem nessa fábrica, mas lá era 24 horas. Então às vezes o cara não podia trabalhar de manhã, trocava com o cara da noite o turno, nem ficava sabendo. O supervisor nem sabia, falou, não posso vir de manhã, você vem me cobrir aqui, de noite eu faço teu horário, não sei o quê. Então essa amizade, ela gera, essa semente que ela falou, ela gera outras sementes. Aqui, se tivesse lá 80 pessoas, 70, eu sei que vocês vão sair e vão falar, não todo mundo, mas muitas pessoas vão começar a pensar e falar, caramba, eu realmente preciso mudar um pouco a minha vida e melhorar um pouco, porque você já fez o principal, que é vir aqui. Eu não sei se você veio aqui por vontade própria ou porque teu chefe mandou, mas não importa. É que eu vendo uns caras com um carimbinho, tuim. Falei, que carimbinho é esse? Alguém tá marcando ponto aqui aí. Foi na palestra X, ganhou o prêmio. A outra tá rindo ali, eu sou esperto, filha, né? Eu nasci ontem não, aí. Tem cartão de milhagem? Vai 10 palestras, ganha almoço? É isso? Sorteio de bicicleta. Ganha bicicleta? Pô, eu vou dar meu cartão aí. Não, se quiser concluir, pra gente. Posso? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Bom, se alguém quiser mandar pergunta pelo WhatsApp, meu número é 21 988480100. Esse vídeo que eu passei está no YouTube, no canal do Energia e Amor. Você vai no YouTube, bota Energia e Amor, aí você vai acessar o canal. Aí você se inscreve, lá tem uma playlist escrito Fiocruz, Palestra Fiocruz. Lá tem 2 vídeos, na verdade. Um é o meu e o outro é um médico que trabalha na Gerdau, no Rio Grande do Sul, no hospital, agora não vou me lembrar o nome, lá em Porto Alegre, e ele fala o que as emoções causam num paciente doente. É muito bom o vídeo, tem 3 minutos, e ele fala clinicamente tudo que a raiva causa e o que a gratidão causa. Se você tiver raiva, o que vai acontecer? E se você tiver gratidão, o que vai acontecer para você? Bom dia para vocês aí, e acho que é isso aí. Tá. Agradecer, né, a presença do João, Obrigada a você. da Patrícia, por estar aqui conosco. Leve a sementinha. Boa. Lembrar que a gente também está aí no movimento de aprender a respirar, né? Que bom. E aí a equipe da promoção da saúde fez ontem, né, uma tarefa de respiração. Então a palestra de hoje também reforça essa ideia, né? Vamos respirar melhor, vamos nos sentir melhor, vamos propagar coisas boas
embora o território seja ruim, mas a gente pode fazer a diferença. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente passa 20 dias sem se alimentar, 3 ou 4 dias sem água, mas você não passa 4 minutos sem respirar. Você morre. Não conheço ninguém que consiga ficar mais de 5 minutos sem oxigênio. Você morre completamente. Então, o que é mais importante na vida fisiológica é a respiração. E ela que pode mudar realmente a condição fisiológica, corpo e mente. A alma, cada um corre atrás da sua. Obrigado. Obrigado. Bem, gente, agradecer aqui aos palestrantes por dividir com a gente essa experiência e essa possibilidade de caminhos para a gente buscar a paz interior, né? E isso traz um ambiente saudável aqui para a nossa unidade. E convidar vocês para o encerramento, que vai começar às 13h30 ali na sala de convivência. Vai ter paródia, vai ter um show. Importante que todos estejam prestigiando, tá bom? Peraí. Um abraço. Obrigada. Passa o cartãozinho mais de novo e uma bicicleta. Tá? A lembrancinha lá fora. Ah, tá. Entrega ali.